Satisfação Entendi, aqui ele tá fazendo. estar com todos vocês mais uma vez. E eu quero saber essa noite quem de fato quer captar recurso de edital, quer injetar aí no seu projeto, na sua ideia, tá? O objetivo aqui hoje é ser objetivo, mostrar para vocês aqui como que funciona basicamente o edital Tecnova, mostrar também algumas outras oportunidades, o que que você tem que fazer, mas também o que que você não Entendi, deve André. Pô, fazer no momento da sua submissão, tá? E eu vou iniciar aqui brevemente me apresentando, pessoal. O slide está passando para vocês, vocês confirmam? está sim. Maravilha. Meu nome é Pedro Rabelo, eu sou aqui um dos cofundadores da Dunas Capital, e faço parte aqui junto do time de operações, em conjunto com o Ícaro, tá? E hoje eu sou responsável aqui pela etapa de construção de projetos. Eu tenho aí 30 anos, desses 30 anos aí, 6 anos foram basicamente envolvidos no universo de inovação, pude participar das principais aceleradoras, programa de aceleração do Brasil, tanto regional quanto nacional, e ao longo desse processo pude captar algumas dezenas, milhares de recursos para os nossos negócios, e ao longo dos últimos anos temos feito isso ativamente para alguns clientes, não só aqui no Maranhão, mas por todo o Brasil. Tá? Somente no último ano nós pudemos captar aí mais de 8 milhões de reais, tanto em vias de subvenção econômica, que são recursos digitais, quanto através de vias privadas. Então, pessoal, mas o objetivo aqui hoje não é falar de mim, mas já adentrando no assunto, vamos lá. Um alinhamento aqui rapidamente de expectativas, tá certo? É muito importante. Então, o que que vocês vão acompanhar hoje nesse momento? Vocês vão falar, vão acompanhar um pouco sobre os objetivos do edital Tecnova. Vou trazer para vocês algumas dicas de ouro do que vocês devem fazer no processo aí de submissão dessa oportunidade, no momento da estruturação do seu projeto. Também como identificar algumas outras oportunidades, tá, que circulam esse universo de fomento. A duração média aqui no máximo, aqui o meu momento de fala é em torno de 50 minutos, tá? Vamos abrir ali para perguntas, mais ou menos entre 15 a 20 minutos. Peço que quaisquer perguntas, dúvidas que você tiver, você pode estar colocando aqui no chat. Em seguida aqui, nós vamos responder todas. Tá bom, pessoal? Maravilha, pessoal. Pessoal, quando se fala de recurso de fomento, é quase unânime que há muitas dúvidas, e especialmente aqui do Tecnova, por ser uma baita oportunidade local, como o próprio Edu comentou, há anos que nós não tínhamos um edital tão volumoso, né? 488 mil, 480 mil reais você pode captar e injetar no seu projeto. Mas quando se fala desse edital de subvenção econômica, o edital Tecnova, eu quero deixar claro para você aqui na entrada este não é um crédito. O recurso disponível desse edital, ele não é um crédito, ou seja, você não precisa pagar para ter acesso a esse recurso, tá? Ou seja, não é necessário fazer uma análise de score, que normalmente acontece nas instituições financeiras, quando você vai fazer ali, tomar um crédito, seja para um capital de giro, seja para alavancar linhas de financiamento para que você possa crescer o seu negócio. Aqui não tem análise de score, e principalmente você não precisa devolver esse recurso. Isso mesmo. Lembrando que esse recurso, todo recurso de inovação, ele vem através de recursos originados de impostos, tá? Vem dos nossos bolsos, então é uma espécie de cashback e cada um de vocês deve, não só deve, como pode acessar essas fontes de recurso, tá? Então vamos lá. Já entrando aqui na análise do edital Tecnova, pessoal, o ponto mais importante que vocês devem gravar desde o primeiro momento é isso aqui, ó, o número da chamada. Todo e qualquer processo que vocês vão fazer, desde a etapa de submissão, desde a etapa da aprovação, é gravar inicialmente o número da chamada. Então, esse edital é o edital de chamada pública, FAPEMA, em parceria com a FINEP, são duas instituições de fomento aqui no Brasil, uma regional, que é a FAPEMA, e outra nacional, que é a FINEP. Sempre há esse conselho, digamos assim, esse consórcio, né? Sempre trabalha aqui em conjuntas, como o próprio Edu comentou no início aqui da live, tá? Então, o primeiro passo é sempre ter claro aqui que esse é um programa de fomento e o número do edital. É um programa nacional de apoio à inovação tecnológica, tá? Ou seja, esse edital ele não vai sair, não saiu só no Maranhão, ele saiu em alguns outros estados já, tá? Aqui está sendo feito em parceria com a FAPEMA. Então, esse é o primeiro ponto, gravar o número do edital. Mas, Pedro, por que gravar o número do edital? Se
por um acaso você precisar entrar com recurso, porque você lá na etapa de avaliação, você identificar que o seu projeto não foi muito bem avaliado, sempre você vai ter que fazer referência ao número do edital. Se você for aprovado, for prestar contas do recurso, for emitir nota fiscal, a nota fiscal precisa fazer referência ao número do edital. Então, esse aqui é o primeiro ponto que vocês devem gravar, tá? É, o segundo ponto, e bem importante também, é vocês terem claro quais são as datas limites para envio de proposta, para cadastramento, entrada de recurso. Então, esse edital ele foi aberto ali no evento na semana passada, tá? O prazo de submissão está previsto ali para o dia 2 do mês 9 ali para setembro, tá? A análise de elegibilidade, lembrando que esse edital ele terá duas fases. A primeira fase é uma fase de muito mais analisar documental, entender quais são as empresas que estão dentro dos critérios de documental que são exigidos pelo edital, tá certo? Então, vai ter essa primeira fase, vou analisar CNPJ, vou analisar contrato social, declarações, tá? Então, essa é a primeira etapa, é uma etapa mais burocrática. Serve para entender se todas as empresas atendem ali aos requisitos documentais. O resultado dessa etapa vai ser divulgado. é, o resultado dessa etapa será divulgado ali pelo dia 7, tá? Em seguida, vem a etapa do resultado final, que está previsto ali para o dia 25 de novembro, ou seja, esse edital ainda vai, o resultado ainda será lançado esse ano, tá? O resultado final. Então, é até importante lembrar que normalmente quando se fala de fundo perdido, recurso de editais, normalmente vai ali pelo menos um ano, normalmente o edital não costuma ter menos do que duas fases, duas, três fases, então esse edital é mais curto, esse é um ponto muito valioso, tá, pessoal? Então, muito provável que até o final do ano aí, as propostas que forem aprovadas já devem ali estar em vias de assinatura de contrato ali entre dezembro e janeiro, com o início da vigência do programa agora para janeiro de 2025, tá? Então, a celebração dos contratos aí para dezembro, esse contrato é basicamente ali a celebração do termo de outorga, ou seja, uma vez que você capta esse recurso, o que te dá garantia de que você vai receber esse recurso é esse contrato que você firma com a instituição de fomento. Lembrando que esse edital, o Tecnova 3, ele será pago em até aí 3 parcelas, tá bom? Então, deixa eu avançar aqui um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Um dos pontos mais importantes a serem analisados no início da chamada também é o objetivo, do que trata esse edital, do que o edital está buscando. Minha ideia é elegível para poder participar? Então, o primeiro aspecto é o projeto, o edital Tecnova 3, ele busca apoiar projetos de inovação com o desenvolvimento de produtos ou serviços com processos ali inovadores, soluções que sejam novas ou significativamente aprimoradas. O que isso quer dizer? Tá? Que o seu projeto ele precisa ter algum tipo de inovação. Ou seja, você precisa trazer algo novo no seu projeto. Você não precisa necessariamente trazer algo que não existe, até porque já é bem delicado, né? Muita coisa já tem desenvolvida hoje, mas você tem que trazer tem que trazer algum diferencial. E esse diferencial ele tem que apresentar um moderado ou um elevado risco tecnológico. O que significa isso? Tá? Significa dizer que você tem de moderada a elevada grau de incertezas no desenvolvimento desse projeto. Então, por exemplo, você está desenvolvendo um tipo de solução para a área da saúde que vai envolver o desenvolvimento de uma inteligência artificial para poder fazer aplicado um procedimento de tratamento contra cânceres, dentre outras áreas, tá? Então, ali pode ter um elevado risco tecnológico envolvido, porque você vai ter que pesquisar um modelo de inteligência artificial, você vai ter que treinar esse modelo, você vai ter que aplicar ele para aplicação específica que você vai tá demandando, tá? Então tem que ter um elevado risco tecnológico. E aqui um ponto interessante, gravem bem isso, tá? Quanto maior o risco tecnológico envolvido no processo, maior ou maiores tendem a ser as chances de aprovação, tá? Normalmente, edital de fomento é para isso mesmo,
Projeto de edital de fomento é para projetos que tenham alto risco de incerteza, tá? Se você tem um moderado ou um elevado risco tecnológico envolvido, tá? Vocês também estão aptos a participar dessa chamada. Projetos já validados, ou seja, eu tenho uma ideia, Pedro, eu tenho uma ideia de desenvolver uma ferramenta aqui para minha empresa, uma plataforma, ok, mas essa ideia ela já está validada? Não, eu só tenho aqui sugestões, então esse edital ele não se aplica para você agora, tá? Tem outras oportunidades como Centelha. Esse edital são para empresas, são para soluções que já possuem algo minimamente validado, tá? Que já venceu ali a barreira somente da ideia, do conceito, já tem algo validado, testado, pelo menos em condições controladas. Isso não significa dizer que você precisa necessariamente já ter realizado muitas vendas, tá? Mas isso significa dizer que você já tem algo minimamente rodando e testado, tá? Onde essa solução que você já tenha algo testado, e sim, em um ambiente controlado, você esteja buscando recursos dentro desse edital para poder fazer uma etapa seguinte, que é certificar esse produto, que é licenciar esse produto, que é obter um selo do Inmetro ou de alguma agência de saúde, por exemplo, se a sua solução for da saúde, e em seguida você partir para uma etapa de comercialização. Gravem bem, o edital Tecnova 3 do Maranhão, ele está buscando projetos que estejam em um caráter ali em etapa final de validação, tá? De certificação, que eles consigam levar esse projeto, essa ideia para mercado durante a vigência do edital. Então, o edital está buscando empresas e projetos que tenham ali é, uma rápida possibilidade de comercialização, tá certo? Nos próximos 24, 36 meses, pelo menos, tá bom? Aqui uma dica de ouro. O seu projeto, a construção do seu projeto precisa gerar impacto mercadológico. Ou seja, o que isso significa dizer, Pedro? Significa dizer que o impacto mercadológico, quando você for fazer a sua descrição do seu projeto, quando você for submeter a sua proposta, precisa levar em consideração um tripé. E esse tripé é impacto social, gerar valor para a sociedade, ou seja, a sua solução ela precisa gerar diferenciais, ela precisa agregar valor para a sociedade. Me dá um exemplo, Pedro. Por exemplo, em 2022, doenças do coração mataram mais de 400 mil pessoas no Brasil. Isso é um dado alarmante. Isso é um problema de saúde pública, isso é um problema infraestrutural. Isso acontece porque a maioria das pessoas elas não sabiam, elas foram levadas a óbito, elas não sabiam que elas tinham um problema do coração, tá? Então imagine o seguinte, vocês desenvolverem uma solução que faz o laudamento de exames cardíacos em um período mais rápido e consegue antecipar o diagnóstico para o paciente, ou seja, ele sabe em o menor tempo possível que ele está doente do coração. Isso antecipa o tratamento, isso dá o devido cuidado e evita mortes. Ou seja, você está gerando impacto ali para a sociedade, você está diluindo as chances de alguém morrer. Segundo ponto, tem que gerar conhecimento científico, pessoal. É isso também que o Tecnova está buscando, projetos que tragam impacto para a sociedade, mas também que tragam impacto, possam gerar novas fontes de conhecimento para a academia, para a ciência, tá? Então, isso é um ponto também muito importante. Geração de receita, tá? Então, esse aqui é o tripé básico, tá? Então, eu gero impacto, agrego valor para a sociedade, tenho novos conhecimentos científicos sendo gerados e esse projeto ele tem um viés mercadológico viável, ou seja, vai ser possível dentro do programa Tecnova colocar essa ideia no mercado, ou seja, começar a monetizar, começar a vender. E é isso que o edital está buscando, tá? Então, resumindo aqui, pessoal, é isso, tá? É esses três pontos principais do objetivo que o edital está buscando. E aqui eu quero deixar um ponto muito claro, especialmente talvez quem esteja presente aqui na live, que seja do ambiente acadêmico, o Tecnova ele não é um projeto de pesquisa, tá? Então não construam as suas propostas levando em consideração o mesmo modelo como se faz pesquisa,
tá? É importante citar sim a pesquisa, mas o que o Tecnova está buscando é projetos de inovação, projetos que possam vir a mercado, tá? A grande diferença entre um projeto científico e um projeto de inovação é que, na maioria das vezes, o projeto de pesquisa ele está focado muito mais ali em gerar conhecimento para que alguém futuramente possa dar continuidade a essa pesquisa. E o projeto de inovação, não. Ele quer aplicar não somente isso, tá? Ele quer pegar essa pesquisa, fazer um estudo científico, fazer um estudo mercadológico, Ladies and empacotar gentlemen, isso e today's call começar is a ending. vender, tá? Então, que isso fique claro. O Tecnova, ele é um projeto de inovação, tá? Interested. Agora, Pedro, na The prática, usual como dilemma saber se o comes meu then first. projeto, diante dos objetivos estabelecidos, ele está elegível para participar dessa chamada? Então, aqui eu trago algumas provocações, alguns questionamentos, tá? Para que você possa fazer uma autoavaliação e entender se de fato você está apto a participar dessa chamada. A primeira é: o seu projeto, a sua solução absorve tecnologia? O que que é isso? Imagine o seguinte: você tem uma distribuidora, seja atacadista, você vende ali, distribui varejo, exemplo, cereais, enfim. Pedro, eu quero participar, eu tenho uma distribuidora, eu vendo aqui cereais, eu quero contratar um RP, eu quero digitalizar os meus processos, que hoje eles são ainda analógicos, eu quero digitalizar isso. Eu consigo captar recurso do Tecnova para isso? Não, tá? Não consegue. Por quê? Porque você está absorvendo uma tecnologia que já existe no mercado, tá? E essa tecnologia que você está absorvendo, você está resolvendo um problema seu. Você não está resolvendo um problema de outras pessoas, tá? Agora é o seguinte, Pedro, eu observei o seguinte, eu tenho uma distribuidora. E na minha distribuidora, eu observo que no meu perfil, que são distribuidoras de pequeno para médio porte, não há nenhuma solução do mercado hoje que consiga entender e conhecer as minhas dores com propriedade. Eu tenho muita ruptura de estoque, eu tenho muito problema com estoque parado, com atraso de entrega. Então, eu quero desenvolver uma solução que utilize a minha base de conhecimento e a minha base de clientes e que possa me acompanhar durante esse processo de crescimento, sair de uma pequena empresa para uma média empresa. Aí é possível, tá? Já se enquadra, porque você não vai estar resolvendo somente uma dor sua. Se você está nessa fase de transição, de crescimento de pequena para uma média distribuidora, outras pessoas têm essa dor. Então, você validando isso, você pode desenvolver uma solução que não vai estar necessariamente resolvendo só um problema seu, mas também do mercado, tá? E aqui trago um segundo questionamento. O seu produto ele é novo? Ou seja, ele está gerando algum tipo de inovação? Ele está agregando no mercado? Ele está gerando impacto? Se tiver, você está elegível para participar. Tá? A geração de conhecimentos científicos, ou seja, minimamente eu estou produzindo algum tipo de contribuição científica? Eu estou gerando novos conhecimentos, novas aplicações? Caso sim, você também está elegível para participar. O seu a sua solução já se encontra validada? Se tiver validada, você está elegível também para participar, tá? Você tem resultado de testes experimentais, esses testes experimentais, eles podem ser testes ali com seus primeiros clientes, numa condição muito controlada para uma solução, por exemplo, beta, você testa ali com 10, 15 pessoas. Se você já tem esses testes, teve uma boa aceitação, então maravilha, você está ali muito bem encaminhado para poder participar. Perceba uma coisa, pessoal, eu estou trazendo aqui uma abordagem de critério de participação do ponto de vista técnico. Eu não entrei ainda na etapa burocrática em termos documentais, tá? Então, do ponto de vista técnico, se você respondeu sim para essas perguntas, você está muito encaminhado ali para poder participar dessa chamada. Então, uma vez identificado o que eu preciso ter para poder participar dessas chamadas, dessa chamada em específico, eu preciso entender agora quais são as áreas de contemplação desse projeto, desse edital. É importante citar que cada estado tem ali o seu plano estratégico de desenvolvimento. Quando falamos do Maranhão, não é diferente. Então, o seu Investigated, but when projeto you ele move tem que estar downwards, going to alinhado the às document, seguintes you pick up áreas, your tá? Agropecuária ou finger. With agroindústria, this tá? Nós pointer, somos Victor muito found fortes, 11 especialmente more aqui na camels. região sul do estado, tá? Saúde, biotecnologia, educação, tecnologias e mídias, manufatura avançada, indústria e, por fim, ali, energia limpa, sustentabilidade e inclusão social. Então, a sua solução precisa se enquadrar
em alguma dessas linhas temáticas, tá? E que quem pode participar? Quais são os critérios agora de elegibilidade? Vamos lá falar agora um pouco mais de documental. Quais são as empresas que estão minimamente ali elegíveis para entrar nessa chamada? Primeiro são empresas que tenham pelo menos sua data de constituição ali até o ano passado, mais precisamente até o dia 30 de setembro de 2023. Pedro, eu abri ali no dia 1º do 10, estou elegível? Não pelo que consta no edital, até o dia 30. Se você conseguiu ali, a junta comercial deu de acordo para que você, para o seu CNPJ, então ali até o dia 30, você está elegível para poder participar, tá? Então grave bem essa data, que ela é muito importante, tá? A receita bruta anual, ou seja, no último exercício de 2023, tem que ser ali igual ou menor do que 16 milhões de reais, tá? Então, se você tiver faturado ali 16 milhões e 1 centavo, você está fora, tá? Então, tem que ser igual ou menor do que 16 milhões, tá certo? Um terceiro ponto aqui, muito importante, o objeto social, você tem que ter um objeto social que contemple a atividade compatível com o projeto na data de divulgação do edital, no dia 4/7, que foi a data de lançamento. O que significa dizer isso, Pedro? Significa dizer que o que você quer desenvolver no edital, a atividade que você vai desenvolver tem que estar alinhada com o que consta lá no seu cartão CNPJ, no seu KNAI de atividades. Então, dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu tenho uma clínica médica e estou desenvolvendo um modelo de linguagem natural de processamento, que é uma inteligência artificial, para auxiliar o médico no laudamento de exames. Eu posso participar? Ou seja, eu sou uma clínica, eu sou um negócio um pouco mais tradicional. Mas contudo, eu quero desenvolver um projeto na área tecnológica. Eu estou elegível para poder participar dessa chamada? A resposta é: depende. Depende de quê, Pedro? Depende do seguinte: normalmente empresas médicas, consultórios médicos, clínicas, hospitais, eles não costumam ter no seu KNAI, lá no escopo das suas atividades, algo relacionado a desenvolvimento de softwares. Então, como não tem, você não está apto a participar. Agora, contudo, é o seguinte, Pedro, eu sou médico, eu tenho um consultório, só que além do consultório, eu tenho uma empresa de tecnologia, ou então estou desenvolvendo uma tecnologia em parceria com uma outra empresa que é especialista no assunto. Se você tem essa possibilidade, se você tem um outro CNPJ que tenha essa atividade de desenvolvimento de softwares e que tenha parceria com alguma outra empresa de desenvolvimento de tecnologia, você está apto para poder participar, tá? E aqui, o que que esses critérios de elegibilidade, o que que o edital quer dizer com isso, tá? Traduzindo isso, o edital quer, pessoal, que vocês sejam especialistas no que vocês estão propondo a resolver, tá? É por isso que tem essas limitações de data de abertura de empresa, enfim, nessa apresentação de proposta. Não adianta você ser da indústria e trazer um projeto da área da saúde, porque por mais que a ideia ela seja muito boa, mas limita a capacidade de execução. Você não tem o devido know-how para poder executar, porque o seu know-how é indústria. Então, o que a banca avaliadora quer saber de você é o quanto de especialista no seu segmento você é. O quanto você está pronto para poder não só propor uma boa ideia, mas como também executá-la. Tá? Então, aqui vai alguns pontos de atenção. Primeiro ponto de atenção quanto à questão documental, tá? Se você é empresário individual ou microempresário individual, vocês não podem participar, tá? As MEIs, elas estão ali fora dos critérios de elegibilidade. Cada empresa deve enviar apenas uma proposta. Aqui é um ponto muito importante. Pedro, aqui na minha empresa eu tenho pelo menos 3 projetos que são muito bem recomendados, que têm um alto potencial. Quer dizer que eu não posso submeter os 3? Não, não pode. Se você submeter os 3, automaticamente você será eliminado. E aqui vai um ponto importante, fazendo um comparativo com alguns outros editais. Quando olhamos para o edital Centelha, por exemplo, que é um edital também que foi lançado aqui no estado, ele até tem uma certa flexibilidade quanto você submeter na primeira etapa mais de um projeto. Contudo, quando falamos do Tecnova, não. Automaticamente isso é barrado. Então, se você submeter mais de 2 propostas, você automaticamente será eliminado. E aqui cabe um ponto importante. Pedro,
Que ideia eu devo escolher das três que eu tenho aqui? Escolha aquela que tem maior potencial de inovação. Escolha aquela que possa agregar maior valor. Submeta aquela, escolha aquela que tem o maior potencial mercadológico no curto a médio prazo, tá? E aqui uma dica de ouro. Pedro, eu tenho uma solução, mas eu não tenho um CNPJ com as condições exigidas. O que que eu devo fazer? Isso pode ser, de repente, o questionamento de algum de vocês que são ali, especialmente pesquisadores, ou mesmo profissionais liberais, que nas suas áreas vagas, nas suas horas ali fora do ambiente corporativo desenvolvam outras soluções. Pessoal, isso aqui é um tipo de pergunta muito comum, tá? E se você não tem um CNPJ, mas você já tem uma solução que está minimamente validada, algo que nós sempre damos de soluções aqui para os nossos clientes aqui na Dunas é: procure alguém no seu mercado. Procure alguma empresa que de repente tenha essa dor. Se associe com alguém. Bata na porta de uma empresa, mostre a sua solução e faça parcerias. Essa é uma forma que você pode procurar para estar apto a participar dessa chamada do Tecnova. É um dos possíveis caminhos, certo? E aqui temos os critérios de avaliação da proposta, tá? Dentro dos critérios de avaliação, esse aqui, digamos que é o coração, tá? Da forma como sua proposta ela vai ser analisada. E aqui cabe muita atenção, porque são 5 critérios e cada um deles tem um peso também bem significativo, tá? Primeiro é o grau de inovação para o mercado nacional ou mundial. Então, se você tem uma solução que ela resolve um problema local, você vai receber, provavelmente tende a receber, tá? Tende a receber uma nota com um peso menor. O peso máximo aqui para esse item é 4. Então, quanto maior for o grau de inovação, tá? Como que você responda essa pergunta no seu projeto escrito, tá? Quando você for submeter é, para quem que você gera valor? Como que você se diferencia no mercado, tá? Como que você gera valor? Como que você agrega essa solução, tá, para a comunidade, para a sociedade, tá? Então, seu primeiro ponto a ser avaliado. Isso aqui as bancas avaliadoras levam muito a sério, tá? Então, é uma dica que é importante para quando vocês forem submeter, faça um estudo da solução de vocês no contexto é, mundial, trazem um panorama mundial e vem estratificando, ó, mundial, nacional e regional, especialmente aqui local, no Maranhão, tá? Não é à toa que o edital tem um ponto de internacionalização, ou seja, justamente visando o potencial da ideia de dentro para fora, do Maranhão para o mundo, tá? Então fiquem ligados nesse aspecto. O segundo ponto aqui muito importante é o alcance potencial e mercadológico da solução a ser desenvolvida, tá? A quem sua ideia, sua solução se endereça? Quem é o público-alvo ali dela? Deixe isso muito claro. Qual que é o seu público-alvo, tá? E é interessante que esse mercado consumidor, ele tem uma fatia considerável a nível mundial, tá? Tem um market share ali que é interessante, tá? Que possa fazer sentido. O terceiro ponto aqui é capacitação técnica da equipe executora. E aqui eu quero uma atenção ainda maior de vocês, tá, pessoal? Olha, quando falamos de digital de fomento, é muito mais do que ter uma boa ideia, tá? É principalmente quem vai executar. E aqui, não tragam somente currículos, formações, mas tragam experiência, vivência prática. Então, por exemplo, você tem na sua equipe quatro engenheiros eletricistas, ou 4 engenheiros mecânicos, por exemplo, da minha formação, sou engenheiro mecânico, então tem 4 engenheiros mecânicos aqui na minha ideia, na minha solução. Traga diferenciais de cada um deles, porque eles têm, por si só, têm formações muito homogêneas. Se você submeter apenas currículos com critérios de formações, a nota vai tender a ser baixa. Mas se você conseguir diferenciar através das experiências de cada um, ótimo, isso vai dar a ideia de pluralidade. Então, vejamos, eu sou engenheiro mecânico, mas durante os últimos 6 anos a minha experiência ela foi na área de gestão. De repente, o meu sócio no projeto, ele é engenheiro mecânico, mas a experiência dele foi na área comercial, o outro foi na área de inteligência artificial. Então, deixe isso claro aqui nesse item de capacitação técnica, tá? Isso aqui, pessoal, gravem bem isso, tá? Isso vai pesar muito no momento da avaliação de vocês do projeto. Quanto maior e quanto mais multidisciplinar for a equipe de vocês, maior será a chance de aprovação, tá certo? Esse é um critério muito relevante. O 4, parcerias e articulações institucionais da empresa proponente.
Então, se você tem parcerias para desenvolver a solução em conjunto, principalmente, olha o que banca avaliadora digital gosta de olhar, tá? Parcerias com universidades e centro de pesquisas contabiliza bastante. Instituições como o Sebrae, como entidades como a Associação dos Distribuidores, a Associação Médicas, por exemplo, também contabiliza bastante. Tá? Então, deixe isso claro. Quais são as parcerias que vocês possuem hoje? São com centros de pesquisa? São com universidades? Então, o edital está buscando isso. E olha que também é um peso relevante, tá? Na nota a ser atribuída. E por fim aqui, pessoal, o item 5, tá? Não menos importante, mas aqui fundamental, que é a consistência da proposta. Quando falamos de consistência da proposta, é muito mais de uma coerência do que você está falando, do que você quer desenvolver, com o que está ali materializado no projeto. Então, deixe claro quais são as metas físicas que você quer alcançar, quais são as atividades, liste indicadores na sua proposta, tá? Quando você for construir, estabeleça prazos e orçamentos. Estabeleça aqui principalmente o bom senso, meus amigos. O bom senso aqui principalmente. Porque o avaliador, na maioria das vezes, ele não tem tanta profundidade no seu mercado, de repente pode ser algo muito específico, mas algo que ele pode coletar uma informação. De repente, o orçamento que você colocou está compatível com o mercado? Vamos sondar aqui, ele pode fazer essa pesquisa. Então, deixe isso claro, pessoal. E utilize muito o bom senso no momento da estruturação aqui do plano orçamentário, do cronograma de entrega, tá certo? Então, são esses os critérios de avaliação aqui do edital. Eu gosto de pensar, pessoal, o edital como um funil. E não é diferente aqui com o Tecnova, tá? Presta atenção, o Tecnova ele é um funil. Assim como existe o funil comercial, ele é um funil de seleção. Então serão ali, coloquei aqui uma hipótese, por exemplo, pelo menos 300 propostas sendo submetidas, tá? É, é um valor aqui que eu coloquei aleatório, tá? Assim, com base no que a gente tem acompanhado, mas podem ser mais, pode ser, enfim, imagino que seja nessa faixa, para serem selecionadas 20 propostas, tá? Ou seja, na média, 20 propostas. Pode ser mais, 25, enfim. Mas considerando o cenário mais crítico, que todo mundo vai solicitar ali o valor cheio, vai dar em torno de 20 propostas. Qual que é o ponto importante que vocês devem considerar? Pessoal, o avaliador, no momento que ele tiver com o projeto de vocês, ele vai ver outros projetos. Ele vai ter que, vocês vão ter que colocar algo que possa prender a atenção dele, tá? Então, a proposta de vocês ela deve ser coerente. E nós costumamos falar que a proposta coerente é aquela que tem um encadeamento. O que é esse encadeamento? Eu deixo claro quais são os problemas que eu estou resolvendo, eu me adequo perfeitamente à linha temática do edital, eu atendo aos critérios documentais da chamada, eu atendo aos critérios financeiros ali da chamada e, principalmente, eu deixo claro na minha proposta, a escrita, quais são os desafios que eu vou resolver. Então, tem um encadeamento. O problema está alinhado com a proposta escrita que está alinhado com o orçamento. O orçamento casa com esses dois pontos citados. Então, para vocês terem maior grau de aprovação, de chance de sucesso, tem que entendam o projeto de vocês como sendo um encadeamento, tá? Como sendo uma conexão lógica entre cada etapa, desde a etapa de seleção, de escolha da área temática até a etapa de submissão ali da proposta, tá certo? Então, esse edital ele vai ter duas fases, por assim dizer, tá? Ele vai ter uma etapa muito mais ali para análise documental, que é o critério de admissibilidade, ou seja, todos aqueles documentos que eu comentei, todas aquelas condições que eu citei para vocês no início, tempo de CNPJ, questão de movimentação financeira no último ano, data de abertura, atividade da empresa, tem que estar condizente com o que a empresa vai desenvolver, tudo isso vai ser avaliado, tá? Então, a primeira avaliação é essa para saber se vocês se estão elegíveis ao que está sendo exigido de documentação. E o segundo vai ser uma análise mais técnica, onde serão atribuídas ali notas para o projeto de vocês, tá? Então, cuidado, muita atenção à leitura do edital. Então, aqui eu trago mais uma dica de ouro. A ideia do projeto, Pedro, ela é ótima, mas quem vai executar? A capacidade de entrega? Pessoal, isso aqui é um questionamento da banca avaliadora, tá? Isso não é só aqui no Maranhão, não. Isso aí é a nível mundo, a nível nacional. Então, aí eu tenho uma ideia perfeita, mas o que vai me garantir ali a capacidade de entrega, de execução? Pessoal, é o time de vocês. Tenham um time campeão. Um time campeão é multidisciplinar, perfis complementares, habilidades. Ó, pessoal, pelo menos ali
quatro a cinco pessoas, pelo menos, com áreas diversas, gestão, tá? Comercial, tecnologia, se a solução de vocês for técnica, tá? Trago alguém ali da área financeira, tá certo? E trago alguém ali também bom com pós-venda, tá? Então, tem um time multidisciplinar. Trago pessoas com competências técnicas e experiências complementares para dentro do projeto escrito, tá? Então, já entrando aqui um pouco na etapa de recursos financeiros por empresa, né? Cada empresa pode solicitar, no mínimo, 381.600 reais e no máximo ali 480 mil. Muito importante estar atentos a esses números, tá? No mínimo e o máximo. Tudo que estiver ali fora desse intervalo pode ser desclassificado, tá? Então, quando nós pegamos aquela área, as áreas temáticas e listamos aqui os valores distribuídos por cada área, basicamente isso aqui, tá? Cada linha temática nós teremos aqui pelo menos 1.920.000 reais por área temática, tá? Então, pegando ali as cinco áreas, o recurso está distribuído de forma proporcional, o que nos leva ali a fazer uma matemática básica e identificar de que se cada empresa solicitar ali o recurso máximo, né, que são os 480 mil, serão mais ou menos ali 4 projetos por área, que vai totalizar ali mais ou menos 20 projetos, 20 propostas, se considerarmos o cenário, todo mundo pedindo o recurso ali cheio, tá? Mas acredito que nem todo mundo vai solicitar o teto, então pode ser que mais propostas sejam aprovadas, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então vocês observam que vai ter uma ampla concorrência aqui, tá? Então, para cada uma dessas áreas. E dentro do recurso financeiro, pessoal, outro ponto importante a ser analisado é o valor obrigatório para aceleração e internacionalização. Então, quando falamos, ó, vai ser 381.600 ou 480 mil, tenho claro que dentro desse valor que vocês estão solicitando, pelo menos 60 mil reais já tem que ser destinado para uma etapa de aceleração. Ou seja, que etapa é essa? Uma vez aprovados, vocês terão que fazer a contratação de uma aceleradora que foi credenciada pela FAPEMA para que ela possa acelerar vocês durante um período ali de alguns meses, 4, 5, 6 meses, tá? Justamente o objetivo dessa aceleração é fazer com que vocês saiam de um ponto A para um ponto B. Vocês tenham um crescimento em vendas, gestão, operação, tá? E aqui mais 21 mil reais dentro do valor que vocês vão solicitar devem ser destinados para empresas de internacionalização. Ou seja, assim como vocês selecionarem uma aceleradora, vocês também vão ter que selecionar ali uma empresa especializada em internacionalização. Ou seja, lembra do que eu falei no princípio? De que um dos objetivos, quando você for fazer a descrição do mercado, é deixar claro qual o potencial da sua ideia para ser escalada a nível nacional e internacional. Então, esse é um dos objetivos. A empresa especializada em internacionalização, ela vai apoiar você nesse processo. Então, esse processo de internacionalização, ele vai ter algumas etapas, tá? E você tem que deixar reservado ali dentro do seu recurso, pelo menos 21 mil reais, 21.600 reais destinado para essa contratação. Aí que vem o ponto importante, a contrapartida financeira. Eu sei que isso é motivo de muito questionamento, porque tem gente às vezes tem muitos que têm dificuldade de entender o que é essa contrapartida financeira. Pessoal, não é o recurso que vocês vão dar para a FINEP, para a FAPEMA, tá? A FAPEMA não quer o recurso, o dinheiro do caixa de vocês, tá? A contrapartida financeira é uma forma do seguinte: pensa só, a instituição financeira, a instituição de fomento, ela está comprando risco com vocês. E elas querem entender o seguinte: olha, é, Maria, Eduardo, eu estou aportando no projeto de vocês 400 mil reais. Só que é o seguinte, eu estou comprando a maior parte do risco, porque o projeto pode dar certo, como pode não dar certo. Mas eu quero também saber se vocês estão comprometidos e vocês vão comprar o risco comigo. Então, por isso a contrapartida financeira. A contrapartida financeira é para ser utilizada dentro do próprio projeto. Tá? Então, vejamos. Vocês vão contratar um desenvolvedor. Naturalmente, vocês vão pagar isso com recurso do edital. Só que vocês podem utilizar a sua contrapartida para pagar também o desenvolvedor. Tá? Naturalmente, é um gasto que vocês já teriam, vocês vão apenas declarar no edital que ele será utilizado como contrapartida. Tá? Então, que trago aqui quais são os valores das contrapartidas, tá? Empresas que faturam ali
até 360 mil vão ter uma contrapartida de 2% ali do seu faturamento, tá? Isso para compor essa garantia. Empresas que estão ali na faixa de 361 mil e 0,1 centavos até 4 milhões e 800, pelo menos 5% do seu faturamento ali vão utilizar como contrapartida. E empresas que estão na faixa ali acima de 4 milhões e 800 mil até 16 milhões vão ter que fazer uma composição de contrapartida de 10%, tá? O prazo para execução, pessoal, quando vocês forem construir a etapa de proposta financeira do edital, vai ter uma planilha para vocês preencherem lá dentro. Na verdade, eu recomendo vocês preencherem isso numa planilha antes de levar para o sistema do patronagem, para que vocês possam ter uma visualização melhor. O prazo de execução é até 36 meses, ou seja, vocês terão até 3 anos para gastar esse recurso, tá? Por assim dizer. Tá? Então, o tempo, o fator que vocês vão utilizar o recurso, vocês têm que deixar isso claro também no ato da submissão. Lembrando que o tempo máximo aí é 36 meses. Algumas observações, pessoal. O recurso será pago ali em até 3 parcelas, tá? Vocês devem fazer a contratação da aceleradora na segunda parcela. Então, quando vocês forem fazer o planejamento financeiro, tem isso claro, que isso é critério de nota no momento da avaliação do projeto. Deixem claro ali, a partir da segunda parcela, quando que vocês vão, a partir de que mês da segunda parcela que vocês vão utilizar ali para contratar uma aceleradora. Empresa de internacionalização, começa ali com o pagamento da segunda parcela, e aí vocês vão iniciar o pagamento na segunda parcela e vão se estender a última parcela da empresa de internacionalização até a terceira parcela. Por que isso, Pedro? Porque internacionalização é um processo dentro do edital que vai acontecer em 3 etapas. Então, a primeira etapa se inicia no pagamento da segunda parcela, tá? E as outras etapas podem ali acontecer durante o pagamento, até o pagamento da terceira parcela. Então é importante isso estar claro. E é importante dizer também o seguinte, que você só vai avançar para as outras etapas de internacionalização, que é como se fosse um módulo, tá? E você vai progredindo etapa por etapa, se você conseguir ser aprovado na primeira. Vai ter lá uma forma que eles vão avaliar se você realmente cumpriu ali os requisitos da primeira etapa da internacionalização, tá? Você vai receber um certificado. Se você está apto, vai para a segunda e assim para a terceira etapa, tá certo? Então, isso aqui são pontos muito importantes aqui na composição financeira. Outras coisas que não podem passar desapercebido. O proponente ele deverá ser sócio da empresa ou deve ser algum colaborador CLT, com vínculo CLT, tá? É importante destacar que eu posso submeter como uma empresa, mas eu posso me unir com outras empresas também para poder submeter. Eu posso fazer ali um consórcio com outra, digamos assim, com 2 ou mais empresas para poder participar da chamada. E é importante destacar uma coisa: uma delas vai ser a empresa proponente, e o proponente ele tem que ser sócio das empresas, tá? Ou então ele tem que ser um colaborador com vínculo CLT. As pessoas envolvidas no projeto, tá? Elas devem ser cadastradas na plataforma, então não esqueçam disso, tá? Cadastrem pessoas na plataforma que vão executar ali o projeto com você. Cadastrem pelo menos ali, a ideia é ali entre 4 a 5 pessoas, pelo menos, tá? É, e aqui um ponto importante. O recurso, ele só vai cair depois que você assinar o contrato, que é o termo de outorga, tá? Esse contrato ele vai ser firmado, está previsto no calendário do edital para ser celebrado ali em meados de dezembro. Após você assinar o contrato, né, você vai abrir uma conta específica para poder receber o recurso. Não vai ser no conta da sua empresa, não vai ser na sua conta pessoal, vai ser numa conta específica. Isso é regra, tá? Da instituição de fomento. Isso já é um padrão da FAPEMA e de outras instituições também. Então, é nessa conta que vai cair o recurso. Ou seja, você vai administrar todo o recurso por lá. Importante dizer uma coisa: Pedro, eu vou participar da chamada e eu vou ter um gasto hoje aqui com o produto, com a solução, para contratar um desenvolvedor, para comprar um insumo. Eu já posso contar com esse recurso agora, emitir essas notas, ter esse desembolso agora, e quando eu for aprovado e quando eu receber o recurso, utilizar o recurso para poder me ressarcir? Não. Você só pode fazer isso uma vez que o projeto for aprovado e você assinar o contrato. Ponto. Aí você pode ter esse desembolso e aí apresentar a nota. Olha, eu gastei com isso aqui, assim que eu assinei o contrato com a instituição de fomento, eu quero receber aqui, tá? Então você pode fazer isso uma vez assinado. Antes disso, não, não é recomendado, tá? Então são uns pontos principais para vocês estarem atentos.
Então, pessoal, só estou caminhando aqui para a etapa final, tá? Deixar claro para vocês uma coisa, com que vocês não devem utilizar o recurso dentro do momento que vocês forem submeter a proposta. O recurso ele não é utilizado para compra de ativos imobilizados, como veículos, como imóveis. Isso é muito comum, especialmente para empreendedores que têm um negócio mais tradicional. Pedro, eu tenho um varejo aqui de um varejo alimentar. Eu preciso comprar uma frota de motos para poder aqui do meu delivery. Eu preciso comprar um espaço aqui para poder montar o centro de operação da minha empresa, comprar um imóvel. Eu posso fazer isso com esse recurso? Não. Esse recurso não é destinado para isso. Esse recurso é para desenvolvimento de soluções inovadoras, tá? Também esse recurso não pode ser contabilizado como capital de giro. Por favor, não coloque dentro do planejamento financeiro de vocês que vocês vão utilizar esse recurso para capital de giro, tá? Isso não é um crédito, tá? Deixando claro isso. Construção imobiliária, então, pô, eu vou construir aqui um prédio do zero. Não, o projeto permite você utilizar o recurso para reformas, mas não permite para você montar uma construção do zero, tá? E também ali não é destinado para compra de estoque, tá? Isso é importante ter isso claro. Dicas finais, pessoal, sobre essa oportunidade, tá? Nós recomendamos que vocês possam se preparar antecipadamente, já organizando toda a documentação. Olha, o projeto ele é importante, ter o projeto construído, escrito, ele é importante, é a materialização do que vocês querem fazer. Só que imagine vocês serem desclassificados por não submeter um documento. Isso já aqui na nossa, já presenciamos casos assim, o cliente foi aprovado e não recebeu o recurso porque não entregou o documental, porque não cadastrou o documental necessário. Então, saindo aqui da live, a primeira coisa que vocês vão fazer e quem for participar, cria no drive de vocês ou no seu computador, na pasta local, cria uma pasta e coloque nessa pasta todos os documentos que o programa está exigindo. Coloquem lá DRE do último ano, dos dois últimos anos, balanço patrimonial, coloquem lá o KNAI de vocês, o contrato social, coloquem tudo isso lá, tá? Preencher antecipadamente a planilha financeira. Aqui, pessoal, aqui tem uma pegadinha, tá? É, Vocês vão cadastrar a proposta dentro do patronagem. E no patronagem é um sistema, tá? Então, assim, não vai permitir você ter uma visão mais holística de como é que está montado o seu arcabouço financeiro. Então, uma sugestão, crie um Drive, uma planilha, um Sheets, ou uma planilha no seu Excel, e preencha com que vocês vão utilizar o recurso. Olha, eu vou contratar, tem 480 mil, vou pedir o valor máximo. Eu vou contratar um desenvolvedor durante 6 meses. Coloca lá, mês um, mês 2, mês 3. Qual o valor que você vai pagar no mês um para ele? 4 mil, no mês 2, 4 mil e assim sucessivamente. Organize isso no Drive para evitar surpresas, tá? Lembrando que se vocês preencherem uma planilha, os dados financeiros lá no patronagem de forma equivocada, vocês poderão receber uma nota abaixo do esperado, tá? Então, se antecipem a isso, não só o projeto escrito, mas se antecipem a preencher a planilha financeira antecipadamente, tá? Estar adimplente com a FAPEMA, ou seja, você não ter qualquer tipo de débito ali de prestação de contas, tá? Então, quem aqui já participou de editais centelhas e quem já participou de algum edital do Catalise CT, que é um edital do Sebrae, vocês estão têm uma certa vantagem porque vai ter uma pontuação extra, basta vocês conseguirem ali uma carta, seja com a FAPEMA, né? Ou seja, com o próprio Sebrae, deixando claro que vocês participaram dessas oportunidades e vocês submetem também essa carta, esse modelo de carta dentro do patronagem e terão uma pontuação extra, tá? Então essa carta atesta, por exemplo, na FAPEMA, eu já participei de um edital, foi o Centelha. FAPEMA, eu já participei do Centelha. Eu quero uma carta onde vocês deixam claro que eu não tenho nenhum débito com a FAPEMA, tá tudo claro, minha prestação de contas está perfeita. Ela vai emitir uma carta para vocês. Vocês vão pegar essa carta e vão submeter junto com a proposta de vocês no patronagem. Isso vai dar direito para vocês a terem uma pontuação extra. Eu sei, vocês estão saindo na frente, tá? Mas isso é válido apenas para quem já participou de algum edital, seja o Tecnova ou o próprio Catalise CT ali do Sebrae, tá certo? Utilize o histórico, né? Já adiantei aqui de aprovação de vocês, seja no Centelha e no Nova Maranhão. Por que que eu falei Nova Maranhão? Por mais que não consta no edital que quem já passou, já participou do Nova Maranhão terá pontuação extra. Vocês podem trazer isso para o projeto escrito. Fala no projeto escrito lá, olha, eu, fulano de tal,
nosso projeto aqui, nossa ideia, nossa solução já foi acelerada, já ganhou um prêmio, já participou de um edital fora do estado. Deixe isso claro, tá? Porque isso demonstra maturidade, que vocês têm algo já mais estruturado. Parcerias com universidades e centros de pesquisas, tá? Então, recomendo citar isso fortemente. Se você não tem, mas você já tem uma solução aí minimamente validada, sugiro que você busque parceria com algum pesquisador para registrar, tá? Ou com alguma universidade, isso vai ter um peso maior ali na hora no momento da avaliação do seu projeto, tá certo? Então, são esses alguns dos pontos e principalmente caracterizar os projetos como nível de TRL 5. Pelo menos, pessoal, por favor, não submetam ideias que não estejam validadas. Não façam isso, tá? Então, por isso que tem aqui o conceito de TRL. Esse aqui é um ponto final já da nossa apresentação. Eu só queria deixar claro para vocês o que é TRL, tá? Só para que possa ficar mais claro. Pessoal, quando nós participamos de alguns editais de fomento, tá? A regra geral para poder avaliar o grau de maturidade dos projetos é a escala TRL. E a escala TRL é uma metodologia que foi desenvolvida pela NASA, tá? E é muito utilizada para poder medir o grau de maturidade técnica dos projetos. Mas ela não vai medir somente o grau de maturidade técnica. E aqui vai também mais uma dica de ouro para vocês, tá? A TRL ela não mede apenas o grau de prontidão tecnológica do seu projeto. Ela mede três coisas: nível de tecnologia, ok? Nível de capacidade técnica da equipe executora e grau de infraestrutura que a empresa que está submetendo a proposta tem. Grave esses três pontos. Nível de prontidão tecnológica, quanto a solução de vocês está pronta, capacidade técnica de execução e grau de infraestrutura, ou seja, o quanto que vocês têm ali de infraestrutura física, tecnológica, tá, já desenvolvidas para poder executar o projeto. Então, isso aqui é a escala TRL. Todo projeto de fomento utiliza essa escala como critério para poder selecionar os projetos. Então, eu trouxe aqui para que vocês possam ter uma visão mais holística, que é o seguinte: basicamente, essa escala ela traz aqui níveis de ideação, nível um até o nível 3, tá? O que significa aqui? O nível um eu só tenho aqui a ideia, ela está na minha cabeça ainda. Eu não tenho nada ainda tangibilizado, materializado, ou seja, quais são as oportunidades digitais que eu posso participar? Normalmente os centelhas. Eu tenho já uma escala de TRL2, minimamente ali, já tenho não só uma ideia, eu já tenho rabisco, já tenho os mockups montados, já tenho um fluxograma preparado. Você pode participar aqui de editais como o Nascer, por exemplo. Tá? Agora, Pedro, eu já tenho o conceito da solução validado laboratoriamente. Eu fiz uma simulação computacional aqui. Tá? Eu validei a dor. Então, eu não tenho nada ainda, algo mais tangível, mais algo pronto, mas eu já tenho minimamente aqui algo validado. Eu tenho uma simulação de computacional, eu tenho aqui um questionário, eu tenho um pequeno mockup já estruturado. Então, esses projetos que estão nessa fase de conceito, de ideia, até a etapa ali de minimamente validado, em condições, um mockup, por exemplo, eu tenho na TRL 1 a 3. Então, são projetos em fase de ideação. Então, é possível você prospectar ali entre 80 a 150 mil reais, tá? Quais são os editais? Por exemplo, o Centelha é uma prova disso. Nós conhecemos casos de pessoas que prospectaram recursos no Centelha apenas tendo com o CPF. E a ideia aqui, e materializou no projeto, não tinha nada ainda muito pronto, e durante o projeto ali, a execução do Centelha, com base ali em tudo que o edital oferece, conseguiu materializar isso, em alguns casos, até levar ao mercado. Então, a ideia é que, a partir da TRL 4, você possa prospectar novos editais para que possa ser uma continuação da etapa das TRLs 1, 2 e 3. Então, o Tecnova ele se enquadra a partir daqui, ó, pelo menos TRL 4 a pelo menos TRL 5. Ele está nessa faixa, tá? Então, o que significa dizer que quando eu tenho TRL 4, pelo menos TRL 5? É importante pelo menos TRL 5, tá? Significa dizer que eu já não tenho mais uma ideia, significa dizer que eu já fiz testes, tá, em condições controladas. O que são testes em condições controladas? O pessoal recapitulando, são testes ali com pelo menos 10, 15, 20 pessoas, tá? Eu tenho testes ali minimamente, tá? A solução ela já tem uma certa viabilidade. O que eu estou buscando agora aqui são recursos para poder chegar até RL8, que é a etapa de comercialização e da mercado.
tá? Então gravem isso aqui, pessoal. Não submetam as propostas de vocês entre TRL 1 a TRL 3, tá? Então, é isso aqui, quando eu trago um pouco de TRL, né, que eu quero que vocês deixem isso claro na proposta de vocês, é o que o avaliador lá da proposta vai avaliar também, tá? E, por fim, pessoal, esses foram os principais pontos, fazendo uma análise mais macro aqui do edital, tá bom? Por fim, eu gostaria de deixar muito claro aqui algo para vocês, tá? Construa uma proposta baseada nesse contexto. Deixem claro qual que é o problema, qual que é a solução, como que isso gera impacto social para a sociedade, algum valor, como isso agrega valor, como que isso soa como diferencial, quais são os conhecimentos científicos que a sua proposta está trazendo, quais são assim, os seus canais de geração de receita, tá? Como que você vai fazer para atingir isso e deixe claro ali também qual é a sua equipe, tá? Pense nesse arcabouço aqui, nessa estruturação de projeto, que eu tenho certeza que o projeto de vocês será muito bem ali avaliado, tá? Então, pessoal, esse foi um pouco aqui do que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Antes de abrir aqui para perguntas e responder alguns questionamentos de vocês, eu gostaria de deixar claro aqui uma coisa. Você que me ouviu até aqui e você que, ô Pedro, eu não tô, eu tenho só uma ideia ainda, então, como pelo que você falou, não estou muito apto a participar desse edital. Ou você que ouviu, cara, eu estou animado, eu atendo os requisitos mínimos para poder participar dessa chamada. Onde que eu faço para poder mapear novas oportunidades com esses editais de fomento, tá? Fique tranquilo. Eu quero dizer para você que, por mais você estando no Maranhão, é, e você pode participar de editais ao redor de todo o Brasil, tá? A única coisa que nos diferencia em relação ao como o Edu comentou, lá no Sul-Sudeste tem muitas oportunidades, é a simetria de informação. Então, justamente para poder nivelar e equilibrar mais esse alinhamento de informações, nós temos aqui hoje, onde nós controlamos nós temos uma plataforma, tá? Nós centralizamos, tá? O que eu gostaria de mostrar para vocês que é possível editar de fomento, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês aqui rapidamente, de abrir para perguntas, que para vocês entenderem quanto a indústria de fomento ela é forte no Brasil, nós temos pelo menos aqui, ó, 50 editais abertos em todo o Brasil, tá? Editais de fomento aberto. Se vocês somarem todas essas oportunidades, tem mais aí de 9 bilhões de reais disponíveis, tá? Então, eu estou no Maranhão, às vezes eu não tenho nenhum CNPJ pronto, mas eu tenho uma ideia minimamente validada, eu posso participar, você pode buscar, e é isso que eu quero te mostrar aqui, tá? Então, olha aqui, você tem editais abertos no Brasil todo. Você tem editais abertos na Paraíba que você pode participar estando no Maranhão. Inclusive, nós temos casos de clientes que nós já aprovamos no Ceará, no Tocantins, estando aqui no Maranhão. Tá? Então, isso aqui é um pouco da indústria de fomento para que você possa ter uma clareza. E tem também aqui toda uma estruturação, tá? Nós ajudamos você que tá tendo acesso a essa live pela primeira vez, está ouvindo falar as primeiras vezes de recursos de subvenção econômica, recursos digitais. Nós ajudamos vocês a captar esse recurso. Nós temos também aqui uma trilha onde nós balizamos, com base em todo o histórico dos últimos 6 anos que nós temos de aprovação, o que você deve falar em um edital, na sua proposta escrita, o que você não deve falar, quais são ali os detalhes, quais são ali, como você pode fazer uma boa descrição de um problema, tá? Como você evitar cair em pegadinhas. E mais aí à frente nós estaremos lançando isso aqui, pessoal, tá? Isso aqui é algo que estará sendo disponibilizado. Vamos ajudar vocês a prospectar esses editais, tá? Vamos disponibilizar uma ferramenta de escrita, tá? Uma ferramenta própria, construída pela Dunas, que vai estar sendo disponibilizada em breve para que vocês possam acessar essas fontes de recurso e essa metodologia de escrita Dunas, com base em todo o nosso histórico de aprovações aí nos últimos anos, tá? Somente no último ano aí foram quase 10 editais centelhas aprovados. Então, esse aqui é um pouco do nosso histórico, tá?